É com alegria que nos encontramos neste mês vocacional, destacando mais um tema que já estamos trabalhando ao longo do mês de agosto, para tomarmos mais consciência do chamado do Senhor. E neste nosso programa, nós queremos destacar a presença da vida religiosa em nossa Diocese de Montenegro. Em primeiro lugar, é uma alegria muito grande porque temos uma variedade de congregações, de carismas que se fazem presentes e muitos que já deram sua resposta também nas nossas paróquias para diversos carismas. Então nós queremos neste mês de agosto, com a presença da irmã Maria de Fátima Pereira de Souza, ministra dos enfermos de São Camilo, a irmã Eva Terezinha Magogo, irmã de São José de Chambéry, e o Frei Flávio Guerra, que é franciscano, que é de Taquari, né, que está trabalhando aqui em Taquari. Esses três vão partilhar um pouco da sua trajetória, da sua caminhada, e para que nós possamos compreender um pouco melhor o significado da vida religiosa na igreja e qual é o sinal, né, destes carismas para os jovens, para os dias de hoje. Se nós tomarmos o Evangelho, primeiro nós vemos o anúncio do reino de Deus e logo em seguida o chamado. Se a gente abrir os Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, mesmo de João, primeiro aparece Jesus, o Filho de Deus, e imediatamente o chamado. Então, para mim, me parece que o chamado é algo constitutivo, né, da nossa fé. Ou seja, sempre existe um chamado. Então, nós vamos conversar com vocês e partilhar com todos que nos acompanham sobre esta experiência e que cada um e cada uma que nos acompanha possam também ir se perguntando sobre a sua vocação, a sua missão já abraçada, ou aquele questionamento que fica escutando o depoimento de irmãos e irmãs. Vamos começar com a irmã Maria de Fátima, esta jovem que está aqui ao nosso lado. Irmã, como é que tudo começou na tua caminhada de fé? Como foi essa experiência de encontrar Jesus Cristo e depois também encontrar um carisma próprio na igreja? Isso. Obrigada, Dom. Para mim também é um prazer estar aqui partilhando com vocês um pouco da minha história, da minha vocação. E sendo também testemunho para muitos jovens, muitas pessoas também testemunho de fé. Eu sou natural da Bahia, nasci na cidade de Oriçangas, mas cresci e fui criada ali em Inhambupe. Faz parte da Diocese de Alagoinhas. Eu entrei na congregação em 2012, mas quando me perguntaram sobre o chamado, né, quando você sentiu, né, como foi, eu falo que eu tenho vários sinais, né, que me indicaram para que eu chegasse até aqui. E um deles, eu lembro que quando eu tinha ali entre, não sei, 8 ou 9 anos, eu sentia alguma coisa, mas daí não sabia o que era também. Porque na minha paróquia também não tinha freiras, né? Não tinha irmãs. Lá por volta de, acredito que quando eu tinha uns 11, 12 anos, ia as irmãs franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho ajudar na catequese lá da minha paróquia. Mas eu não tinha muito contato. Quando eu tinha 13 anos, o ministro da Eucaristia da minha comunidade convidou a minha irmã e eu para participarmos do grupo de coroinha. Então a gente participou, entrei no grupo de coroinhas e depois a minha irmã, ela é mais velha que eu, 2 anos. E daí ela começou a ser acompanhada pelas irmãs franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho, mas eu não tinha idade ainda. Então daí foi só a minha irmã. Depois ela sentiu o chamado e ela foi fazer essa experiência, né? E eu fiquei em casa. E quando eu tinha de 16 para 17 anos, eu senti aquele vazio dentro de mim, né? E eu não sabia o que era. Uma vez
eu assisti e vi o documentário sobre Madre Teresa de Calcutá e eu senti que aquilo me chamava de certa forma, né? Alguma coisa, mas eu não sabia o que era, então deixei passar. Nós temos lá na paróquia, na minha paróquia onde eu cresci, em Inhambupe, 4 padres camilianos. Então, na ordenação sacerdotal de 2 deles, em 2010, se eu não me engano, eu participei da semana vocacional, ali em preparação para a ordenação deles. Então, isso também acabou reacendendo em mim, né? Aquele chamado. E eu não sabia o que era. Sentia aquele vazio, não conseguia... Eu era feliz com o que eu fazia, mas faltava uma parte. E eu conversando com os amigos, daí eles falaram sobre fazer voluntariado. Então, eu fui fazer voluntariado num lar de idosos. E aquilo me preenchia. E eu queria ficar lá o tempo todo porque me realizava. Então, eu vi que parecia muito com o carisma dos camilianos. A comunidade onde eu cresci, a minha mãe mora até hoje, a comunidade do Mandacaru. Daí tem o padroeiro São Camilo. E eu sempre me encantou a história de São Camilo, né? De cuidar dos enfermos. Mas eu nunca pensei em cuidar diretamente, assim, digamos que me profissionalizar para cuidar de feridas. Eu pensava, assim, em dar um apoio mais espiritual, coisa assim, estar junto, né? Estar com. E eu pensava, inclusive, em fazer, quando estava em casa, fazer segurança do trabalho, ou ser policial também era uma das minhas opções. Mas nunca de ser enfermeira, coisa assim. E daí eu entrei na congregação. Falei com o pároco da minha paróquia, que ele sempre apoiou a gente em tudo, assim, nesse sentido, né? Eu sempre conversava com ele sobre isso que me deixava triste, coisas que me deixava feliz. E ele foi um grande incentivador. E eu me preparei com 18 anos, que eu recebi o sacramento da crisma. Daí foi o padre Camiliano, um dos 2 que eu participei da ordenação sacerdotal deles. Daí ele que orientou o retiro. Eu conversei com ele, ele falou sobre os sinais dos tempos, para eu começar a perceber, né, o que me fazia feliz, o que me deixava realizada. E eu conversando com o meu pároco, daí ele conversou com uma leiga de lá da nossa paróquia, bem atuante também, ela é ministra da Eucaristia hoje, mas ela já foi noviça da nossa congregação, né? Já foi noviça das ministras dos enfermos de São Camilo. E ela me encaminhou para as irmãs que moravam, a gente tem uma comunidade em Feira de Santana. E daí eu fui para lá, fui fazer um final de semana de experiência, gostei, mas as irmãs não me conheciam e nem eu conhecia elas. Daí ficou de uma irmã ir na minha casa para conhecer a família, conhecer como eu era e tudo, né? E aquele foi o mês mais demorado da minha vida. Até o pároco, ele fala que eu ficava meio assim, eu dizia assim, se elas não vierem, se elas demorarem para vir me visitar, eu não vou mais entrar na congregação, tipo assim. Daí depois a irmã Luciana, inclusive a primeira das nossas irmãs que foi lá em casa, daí conheceu. E depois eu falei para minha mãe, eu falei para minha mãe que queria fazer experiência, né? E ela disse, se é o que você quer, se te faz feliz, então vai. Daí eu fui. A minha irmã já tinha, não lembro, uns 4 anos que estava na congregação já. Ela era, acho que postulante quando eu entrei na outra congregação. E eu falava com as irmãs franciscanas desde o início. Eu estou sendo acompanhada por vocês, estava fazendo meu discernimento vocacional, mas eu não me sinto chamada a esse carisma, o carisma da educação que é o delas, né? Eu falava, eu quero ser camiliana, por causa dos meninos que eu via, os padres camilianos. E daí eu me encantava com aquela cruz vermelha, e eles tinham a batina preta e a cruz vermelha, igualzinha de São Camilo. E daí eu entrei na congregação ali em 2012, fui para fazer experiência até hoje. Mas aí a minha experiência tem sido muito boa, muito enriquecedora. Eu fiquei lá em Feira de Santana há 2 anos, depois eu vim para Montenegro em 2014, que foi a etapa do postulantado. A etapa do noviciado, 2 anos em São Leopoldo. Aí depois dos primeiros votos também fiquei ali um pouco em São Leopoldo, depois eu fui morar em Esteio em 2018. 2019 eu voltei para Montenegro e 2021, ali no finalzinho,
eu fui para Dois Lajeados, que fiquei até ano passado, e ano passado eu retornei para Montenegro. Então, meus primeiros votos foi em 2017 e os meus votos perpétuos em 2023, em dezembro. Como podemos perceber, tem uma variedade de sentimentos, de ideias, de pessoas que vão participando do processo de discernimento. E a gente percebe que no início a gente não tem claro o que é, mas aparecem muitos personagens, mas todos contribuem do seu jeito. Como é que foi sua experiência, Frei Flávio? Certamente num outro contexto, numa outra época, e como que foi esse caminho? Bem diferente da irmã, porque uma vez eu fiz um óculos de arame, aí coloquei e o pessoal perguntou: o que você quer ser? Padre. E a partir daí, lá tinha os freis franciscanos que atuavam, e na minha cabeça eu queria ser padre. A mãe é muito religiosa, muito religiosa. E aí os freis ficaram sabendo e me procuraram para ir para o seminário. Eu fui para o seminário com 12 anos de idade, 1966. E aí no seminário eu descobri que primeiro de ser padre deveria ser franciscano. Não sabia, eu fui aprendendo. E eu fiquei 8 anos em Taquari, entrei no admissão e fiz os estudos lá. Depois no noviciado em 73 em Daltro Filho. Por isso, no passado, eu completei 50 anos de vida religiosa. E depois, filosofia em Viamão, teologia na PUC. E fui trabalhar em São Paulo, uma experiência fantástica. A cidade de Mauá, uma cidade grande, e com muitas favelas. E eu atuava nas favelas também, e com os grupos de jovens. Tinha uma experiência fantástica, o grupo de jovens lá. Tinha muitos grupos de jovens. Nós fizemos um encontro de área pastoral, deu 500 jovens. Dali, pediram para estudar, e eu fui para Roma estudar teologia moral. Depois voltei para o Rio Grande do Sul e comecei a trabalhar, a dar aula na PUC por um bom tempo, depois na STEF, mas sempre ligado à pastoral. Nunca deixei de trabalhar na pastoral. E na Lombo do Pinheiro, lá nós temos uma entidade assistencial bem forte, e também a paróquia, ela também se dedicava a cuidar das pessoas mais necessitadas, né? E aí a paróquia de Santa Clara, eu estive lá no sábado e organizei e coordenei a implantação da paróquia Santa Clara. Dali eu fui para Gravataí, também organizei e coordenei a implantação da paróquia São José, Rede de Comunidade São José. Então, eu, como frei franciscano, sempre me chamou a atenção o São Francisco, uma vida simples, uma vida de oração profunda, uma espiritualidade profunda e uma dedicação muito forte às pessoas pobres, às pessoas necessitadas. E até no meu convite de ordenação sacerdotal, podia ter enviado, não enviei, lá aparecem as casinhas, né, as casinhas pobres, porque esse é o nosso carisma, nos dedicar aos pobres. E agora em Taquari, estou em Taquari, e também estou me dedicando às vidas com a pastoral social, e eu fico muito feliz, eu me sinto muito bem entre as pessoas simples, pobres, gosto de conversar com elas, de brincar com elas, vou nas casas, tomo chimarrão, às vezes eu mesmo encomendo um cafezinho, porque eu me sinto muito bem entre essas pessoas. E aí o São Francisco sempre é a referência nossa, sempre é a referência nossa de viver em fraternidade, que é um desafio hoje muito grande, viver em fraternidade, porque cada um é um. Então, viver em fraternidade significa se colocar a serviço do irmão. O São Francisco nos ensinou que cada irmão deve ser mãe um do outro. Mãe um do outro. E a mãe é aquela que cuida. A mãe é aquela que cuida. Então, nós temos esse carisma muito forte da vida em fraternidade, de um cuidar do outro, com as exigências que temos hoje em dia. Cada um é diferente. Então, é um meio de santificação, viver em fraternidade, porque nós temos que nos converter permanentemente no sentido de acolher o jeito de ser, de pensar, de agir do outro.
Coisa boa, escutando então a irmã Maria de Fátima, Frei Flávio. Agora vamos também fazer o trajeto, né, com a irmã Eva, tão conhecida nossa também aqui, atuando aqui entre nós, irmãs de São José, de Chambéry. Como foi essa sua trajetória? Como foi esse encontro com Cristo e também o encontro com o carisma das irmãs de São José? Bom, eu vou dizer de onde eu sou. Nasci em Vista Alegre, que hoje é Vista Alegre do Prata, lá na colônia. Meu pai e minha mãe tiveram 12 filhos, mas só 10 que vivemos, que os dois guris morreram quando nasceram. Bom, dessa turma toda, eu sou a última. E lá em casa era costume que sempre eu tinha que pegar as coisas que faltavam, né? Por exemplo, o meu irmão ia pegar o cavalo, vai me buscar uma espiga de milho. E eu sempre dizia, sempre eu, sempre eu. Bom, depois, um irmão marista passava nas escolas e fazia essa promoção vocacional e perguntava. E eu ficava quieta, não dizia nada. E depois as minhas colegas, tu sempre fala que quer ser irmã, por que tu não fala? Ah, não, eu disse, ir com o irmão marista, não. E também não vou amanhã, porque eu quero ficar com meu pai e minha mãe bastante tempo. E realmente eu saí de casa com 16 anos. Fui para Veranópolis, que lá acolhiam, né? E 3 anos em Veranópolis, depois uma irmã me perguntou, tu não quer ir para o postulado já para o ano? Assim, se eu estou pronta, eu posso ir, né? Tá? Postulado em Garibaldi, um ano, depois o noviciado, mas eu não conhecia as irmãs de São José, né, mesmo. E fui aprendendo e descobrindo, só que nos primeiros anos a gente não tem toda a história, né? Mas eu queria ser irmã, para ajudar os outros também. A minha preocupação era ajudar os outros, não sabia em quê, né? Depois que eu terminei o ginásio, então, em Garibaldi, fiz no primeiro ano de postulado, né? 2 anos de noviça, e depois fui em Porto Alegre, no Sévigné, no Colégio Sévigné, que ainda existe hoje. E lá fiz o curso científico, que era tudo diferente de hoje, né? Era o clássico, o científico, o normal, que era para as professoras. Eu dizia, mas professora, eu não vou ser, não sei como fazer como professora. Tá? Fiz o científico, que eu podia fazer uma faculdade relacionada com a ciência natural. E nesse encontro, nesse curso de 3 anos, tinha uma irmã, Nossa Senhora Aparecida, e ela dizia, eu vou ser dentista. Mas que coisa boa, né? Bom, terminei o científico, aí a superiora disse, o que é que tu quer fazer? O que é que tu vai fazer depois desse curso? Ah, eu disse, eu vou dizer uma coisa, mas não sei se é possível para uma irmã. Eu gostaria de ser dentista. A gente tinha medo de dentista, né? E ela disse, não, tá ótimo. Vai para Pelotas agora na metade do ano, vai lá ver a faculdade. E lá tinha uma irmã fazendo esse curso, fazendo a faculdade de dentista. Depois ela saiu da congregação, né? Eu fui, depois voltei para terminar o curso científico, fui fazer o vestibular e fiz a faculdade em Pelotas. São 4 anos, né? Quando nos formamos, e agora? Lá em Porto Alegre, na igreja Nossa Senhora da Saúde, não sei quem conhece, como as irmãs, a província era lá perto, o padre soube, ele disse, não, aqui eu tenho um consultório, um equipo todo montado, ela vem aqui. Tá, fui eu para Porto Alegre, para trabalhar na igreja Nossa Senhora da Saúde, que era para os pobres também. Quando eu estou lá, um colega da minha turma de Pelotas telefona, vem aqui, uma dentista daqui vai deixar o consultório e vai estar lá, se alguém quer comprar, mas eu não posso comprar, meu colega. Vê com a congregação,
fui eu falar, né, dessa história de comprar um consultório. Tudo deu certo. A superiora provincial disse sim, vai em Rio Grande, lá tem uma irmã que é responsável pelo dinheiro, o banco, que eu nem sabia o que era, né? Mas, enfim, ela foi falar, pediu emprestado o dinheiro, tinha no banco, sei que o dia seguinte o consultório estava pronto. Entrei no consultório, estava tudo pronto. Eu disse, o que eu vou fazer aqui? Se eu não vou trabalhar, vou fazer crochê aqui, tricô, né? O dia seguinte me aparece uma criança para atender. E ali foi, esse meu colega, então, 2 dias por semana eu não trabalhava, ele trabalhou junto e a gente se ajudou muito, né? E trabalhei lá como dentista. Depois eu fui morar 10 anos em São José do Norte. E vinha trabalhar no consultório, só que aí eu fiquei com 2 dias livres, né? E de São José do Norte também eu fui no interior, em Bujuru. Conheço Bujuru. Conhece também? Sim, e lá não tinha estradas ainda, né? Nada. Então, eu tinha marcado para um rapaz que estava doendo o dente. Disse, a próxima vez que venho, primeiro tu vai fazer um tratamento. Estava com infecção. E depois, quando eu voltar, então dá para extrair, porque tinha que extrair mesmo. E aí não tinha ônibus por causa da chuva, não tinha estrada. Mas no domingo tinha um ônibus que ia com os jogadores para Bujuru. Então eu fui. E estava lá porque eu tinha um compromisso com esse rapaz que vinha para poder atendê-lo, né? Eu sei que só Deus que me ajudava, porque eu fiz tanta coisa assim meio difícil, né? Mas que deu para fazer. Até hoje eu vejo que Deus sempre me antecede, né, nas coisas. E ajuda dele, né? E depois, então, fiquei 10 anos em São José do Norte. Vinha trabalhar, tudo muito bem. Também, antes de morar em São José do Norte, nós morávamos na primeira casa, assim, da vila. Fomos morar num lugar chamado Cedro, bem perto do Superporto de Rio Grande. E ia trabalhar no centro, né? Mas já atendíamos as crianças, porque lá também tinha um ambulatório, um padre italiano que atendeu lá, e ele era todo dedicado também aos pobres, e já estava esse consultório montado. Então, eu atendia lá as crianças pobres. Tem uma história muito bonita, muito bonita. Por isso que eu apareci lá, né? E depois de São José do Norte, eu fui 2 anos para... Aí deixei de trabalhar porque eu tive que descansar 1 ano. Então, a provincial disse, já que tu está assim, vamos aproveitar uma transferência. Mas tu vai trabalhar onde tu vai continuar, porque... Tá. Fiquei 2 anos em São Francisco de Paula, mas foi mais para tratamento de saúde. Depois, a irmã Ana Maria Silva, aqui em Montenegro. E foi lá um dia, disse, olha, lá em Montenegro tu tem trabalho. Lá no CIEP tem um equipo montado ainda nas caixas e precisa uma dentista. E a provincial disse, vai. Fui eu para Montenegro. Negociar o tal de consultório. Mas para conseguir isso, tinha tanta coisa burocrática que eu não consegui. Porque eu entrava com o trabalho, mas todo o material de consumo, e a diretora do colégio disse, pelo amor de Deus, venha. Ela disse, porque sobra tanto dinheiro, mas só que elas não podiam, se vinha dinheiro para limpeza, não podia colocar para cá, né? São coisas legais, né, no caso. Mas vamos ver se a prefeitura pode nos conceder o material de consumo todo, né? Não consegui, nada, não deu. Então, eu disse, eu vou me dedicar a outra coisa, e ponto final, né? Mas não me desliguei da CRO, do conselho, né? Para poder fazer alguma coisa nessa linha da saúde bucal, né? Saúde oral.
Então, eu ia fazer palestra nas escolas, ensinando a escovar os dentes, etc. Essas coisas bonitas. Depois, deixei mesmo totalmente, me desliguei do conselho e começamos a trabalhar, que já tinha o início de um projeto de promoção humana na Vila Esperança. O projeto de promoção humana é mantido pela Associação Beneficente São José, né? E até hoje estamos lá. Mas eu, pulando um pouquinho, voltando, eu vou dizer que a nossa congregação vai completar 375 anos. Iniciou na França, o nosso fundador é o padre jesuíta, que é Jean-Pierre Médaille, que é João Pedro Medalha, né, a tradução. E foi uma pós-guerra, a Revolução Francesa. E o que acontecia? Os homens tinham que ir trabalhar na guerra, né? Então, ficavam muitas viúvas com crianças. E ele era missionário, esse padre, ia a cavalo, os montes lá da França para atender. Mas ele não conseguia dar conta do recado. E começou a reunir senhoras, viúvas também, e outras senhoras, para ajudá-lo. E começou com 6 pessoas, dessas 6, uma só que sabia ler. E ia para a missão, visitava as pessoas doentes, etc. Esse trabalho todo de atendimento, né? E depois ele formou já uma comunidade com aquelas 6. E trabalhavam numa cozinha, que ainda temos essa cozinha na França. E nós, todas as casas, temos também uma foto que era tudo pendurado nas paredes, panela, coisa assim, né? E à noite faziam trabalhos manuais, vendiam, faziam rendas. O aparelho de fazer as rendas chama birlo, não sei se é conhecido. E vendiam essas coisas que elas faziam, esse trabalho para sustento, né? Então, o nosso fundador, ele se inspirou na Eucaristia, diante da Eucaristia, para poder dar essa resposta à necessidade daquele tempo. E quando, durante a guerra, as irmãs, muitas foram mortas, guilhotinadas. E eram mais 3 que deviam ser, por exemplo, amanhã, seriam essas 3. Então, elas estavam na cela, né, da prisão, se preparando para o martírio. E foi de manhã cedo, quando bateram na porta onde ela estava da cela. Então, elas se despediram. E agora vamos, então, para o martírio. E era como é que se chama? Guarda, seria hoje, né? Da prisão. Ele disse, não, vocês são livres. Aquele que conduzia, como é? Enfim, não lembro o nome agora, mas da história conta. Ele foi deposto, e vocês são livres, ficaram livres, não vão para o martírio. E essas irmãs, então, durante a guerra da Revolução Francesa, elas voltaram para as famílias, em vários locais, cidades, etc. Começou uma congregação onde elas estavam. E a fundadora ficou lá na França mesmo e continuou, né? Então, teve um tempo que nós éramos 48 congregações diferentes do mesmo carisma, das Irmãs de São José, que onde elas estavam, na família, começaram as jovens a entrar, né? E assim, nossa história é essa, né? Agora eu moro lá em Timbaúva, já há 25 anos, né? Então, estamos aí. Como nós podemos perceber, né, o nosso programa é Chamados a Servir, e podemos perceber que existe muita aventura, né, nessa vida religiosa. Talvez agora nós poderíamos conversar um pouco, né, pensando também naqueles que agora acompanharam a nossa trajetória,
O que significa a vida religiosa hoje? Né? Como que o Espírito Santo está nos revelando os caminhos na história, na igreja, o lugar da vida consagrada, a vida religiosa? Aqui temos uma ordem dos frades menores. As pessoas ficam se perguntando, né, qual é a diferença de congregação, ordem, mas são todos consagrados, têm um carisma. Mas o que significa tudo isso nos dias de hoje? Podemos começar pelo Frei Flávio, né? Qual é o lugar assim da vida religiosa na caminhada da igreja? Porque parece que a vida religiosa vem desde a igreja primitiva, né? Já dos monges do deserto, já começou, né? Exatamente. Bem, a vida religiosa, ela é convidada a dar uma resposta diante dos sinais dos tempos que a nossa irmãzinha falou anteriormente. E aí nós temos que observar, cuidar, quais são os principais sinais dos tempos. Para nós franciscanos, um dos sinais dos tempos é a questão ecológica, porque nós temos aí as mudanças climáticas que estão transformando vidas e principalmente ceivando vidas dos mais pobres. E esse é um baluarte, né, da nossa vocação franciscana. E nesse ano nós completamos 800 anos do Cântico das Criaturas. Então temos mais um motivo para trabalhar a questão ecológica. Outra questão assim que no mundo, em outros países mais que o Brasil, mas o Brasil também, é a questão da migração. Os imigrantes, nós temos algumas cidades aqui no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, também é um grande desafio cuidar dessas pessoas, se colocar a serviço dessas pessoas. Outro grande desafio também no mundo são os jovens, porque com a internet e com as redes sociais, há uma dispersão muito grande das pessoas e as pessoas estão muito voltadas para as relações virtuais. E o franciscanismo justamente é a relação olho no olho, corpo a corpo. E nesse sentido nós somos chamados a ir ao encontro dos jovens, porque hoje em dia não existe assim uma categoria de jovens, se chama juventudes, são uma variedade muito grande do jeito de ser jovem hoje em dia. E tanto nós quanto a igreja tem esse grande desafio que se enfrenta de várias formas e nós também somos convidados a enfrentar essas várias formas. Outro desafio nosso, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, são poucas vocações. E o nosso quadro está diminuindo. Nós teremos o capítulo agora em outubro e um dos temas é redimensionamento. Porque nós optamos por viver em fraternidade. E se pede que, no mínimo, 3 frades vivam em fraternidade. E aí nós estamos pensando em lugares que condizem mais com o nosso carisma, que são justamente as pessoas pobres, a questão ecológica, a questão dos migrantes e aí também a questão dos jovens. Eu colocaria esses 4 grandes desafios que são mundiais, mas também que dizem respeito à nossa vida concreta, à nossa vida consagrada. E também há uma sede de espiritualidade. Mas como há uma diversidade muito grande, nós estamos num mundo plural, e aí muitas denominações religiosas que existem, e também volta a antigas denominações religiosas, mas nós somos convidados também a dar uma resposta de espiritualidade. O pessoal tem sede de espiritualidade. Só para dar um exemplo, na Argentina tem os freis que têm uma casa que eles fazem curso para jovens, retiros para jovens. E vocês sabem qual é o retiro mais procurado? É o retiro do silêncio. O retiro do silêncio que mais procura tempo dos jovens. Só para dizer, porque nós vivemos, já dizia o cardeal Martini, né, na escravidão do barulho. Não se tira tempo, sempre está se conectado, sempre conectado. E isso também está transformando segundo estudiosos, especialistas, está transformando até o cérebro do ser humano.
até o céu. Então é uma questão muito séria, muito desafiante para a igreja e para nós como vida religiosa. Irmã Maria de Fátima, como que você vê o lugar da vida religiosa, os carismas que existem, as necessidades nos dias de hoje? Lá quando São Camilo e também a fundadora pensou a congregação, esses desafios daquela época existem hoje ainda, esses mesmos desafios, outros desafios? Existem sim, Dom, aqueles desafios e outros mais, né? Conforme a atualidade, né? Às vezes também só vai mudando, só muda o cenário, os personagens, mas no fundo é o mesmo, né? A nossa fundadora, eu falo muito do carisma camiliano, porque São Camilo que, primeiro, digamos que eu me encantei por Jesus Cristo, depois São Camilo. Mas daí as ministras dos enfermos de São Camilo são fundadas por Maria Domingas, da Itália também. E como a irmã havia falado também ali, no tempo de guerra, a Revolução Francesa, e daí as mulheres ficavam em casa, às vezes os maridos, filhos eram mortos na guerra e elas ficavam abandonadas, né? Então ela juntou um grupo de senhoras e ia atender essas senhoras nas suas casas. E foi muito perseguida, inclusive na época dela, né? E hoje em dia também nós somos convidadas a cuidar da vida, né? Continuar com esse cuidado. A nossa fundadora também, ela acompanhava muito os grupos de catequese, digamos assim, ela formava jovens. E ela sempre dizia, se não forem para ser boas religiosas, que sejam boas cristãs, né? Então, hoje também nós temos esse desafio, né, de ajudar a formar bons cristãos, porque, como o Frei falou, que hoje, por conta das várias denominações, né, a questão de muitos jovens também estarem em busca desse silêncio, onde poucos oferecem esse momento de se interiorizar para escutar a si mesmo e escutar a Deus, né? É um grande desafio e nós trabalhamos com isso. Nós trabalhamos em lares de idosos, inclusive aqui em Montenegro, um lar de idosos. Tem também no Haiti, que é uma realidade diferente. Lá as famílias elas acabam abandonando as suas crianças quando nascem com deficiência. Então as irmãs elas trabalham como é que eu vou falar? Tipo um abrigo de crianças com deficiências. Então, é lá onde a ministra dos enfermos é convidada, né? Tem também trabalhos sociais e nós somos chamadas a ser esse sinal de esperança, de alegria, de acolhida, de canal que ajuda as pessoas a se religarem ou se ligarem novamente a Jesus Cristo. A irmã Eva, quando relatava a origem da congregação, né, e bem no período de revolução e tudo mais, foi como que um Pentecostes, né, porque aquilo que era para destruir, né, se tornou, né, mais de 40 congregações que espalharam... 48, né, claro, e como que hoje, né, a vida religiosa está presente nessas realidades? Porque lá era a guerra, e certamente reconstruir tudo mais. E hoje, como que a vida religiosa se coloca nas realidades dos dias de hoje, irmã? Bom, realmente a nossa congregação mudou muito, né? Também nesse sentido da presença, porque durante muito tempo foi a educação, as escolas, né? Tanto Montenegro também tem o nosso colégio São José, que não é mais nosso, mas foi a partir da necessidade da educação, das escolas, né? Por tudo onde elas passavam, começava com uma escola ou hospital, né? E hoje em dia não mais, né? Nós temos muito, aqui no Brasil, principalmente, poucas escolas que as irmãs trabalham. Temos aqui no Rio Grande do Sul um hospital, quando uma vez nós tínhamos 3. Então, damos outra dimensão por força da situação mesmo, né?
mas temos bem presente essa realidade de hoje, de que o mundo está precisando de uma luz maior para salvar-nos, né? Salvar o planeta, nos salvar. E é o que nós procuramos fazer nos nossos pequenos projetos, pequena presença nossa também, de ajudar aquele que mais necessita, né? Isso nós continuamos na medida que podemos também. Mas também a nossa congregação, e aqui no Rio Grande do Sul nós somos bastante idosas. Então nós temos as casas de cuidado também das próprias irmãs, né, que lutaram, que viveram com dificuldade. E essa presença do amor de Deus, né, presente na nossa história. E os jovens também, tudo que a gente puder fazer de ajudá-los a procurar as coisas mais profundas da vida, né? Porque o mundo oferece muita coisa, muita coisa. E às vezes a fé, o principal, que é o próprio Deus, não consegue, né, chegar. Então é isso mais ou menos, né? Nós, olhando assim o Evangelho, né, vamos percebendo, né, que o Filho de Deus entre nós tem aquele olhar e depois aquelas entranhas de misericórdia, né, que é a compaixão. Né? Então me parece assim que quando nós olhamos, Jesus mesmo vê a messe é grande e os trabalhadores são poucos, né, porque ele vê a urgência. Né? E todos vocês aqui, tanto o Frei Flávio, a irmã Fátima, a irmã Eva, né, foram sempre colocando assim as necessidades, né, que evidentemente a congregação vai vendo, vai sentindo, vai se condoendo, vamos dizer assim, nessas entranhas de misericórdia, e ali cada um vai encontrando o sentido, né, para viver a vocação. Então a vocação não é simplesmente a gente achar bonito uma coisa e buscar aquilo, mas é realmente, o começo às vezes é pela beleza exterior, por um quase romântico, né? Mas depois a gente vai entrando nos sentimentos de Cristo, né? E aí é que a vocação vai adquirindo, vamos dizer assim, a sua personalidade. O que nós poderíamos dizer para os jovens, né, que estão nos acompanhando nesse momento, talvez mais uma rodada aqui, né, já o nosso tempo vai avançando, mas assim, a juventude está aí, que está nos acompanhando também. Nós temos assim uma juventude muito bonita em nossa diocese, temos experiência de Kairós, tem os jovens, né, com seus grupos, os seus movimentos, suas experiências de fé. O que poderíamos dizer para esses jovens? Como é que eles podem descobrir a sua vocação, né? Seja ela qual for, mas qual a dica, né, que a gente poderia, olhando para a experiência de vocês também, qual a dica assim, que eles devem ficar atentos, né? Porque para não ficar a vida inteira buscando e de repente não alcançando também, mas como dar esse passo, né? Que experiência fazer para... Vamos começar pela irmã Maria de Fátima de novo, né? Como é que nós poderíamos dar umas dicas assim para a nossa juventude? Na medida do possível, eu acompanho a equipe do SAVE aqui da Diocese, e eu digo na minha humilde opinião, né, para os jovens, para os adolescentes que a gente acaba encontrando, que eles não tenham medo de perguntar, de buscar, de irem atrás, mas que também eles não tenham medo de fazer essa experiência, né? Eu falo para eles que eles só têm a ganhar de ir fazer a experiência, seja no seminário, seja no convento ou numa casa religiosa, como quiserem falar, porque está aberto para o discernimento, o acompanhamento com o padre, com a irmã, com o frei, conversar com o catequista. Não quer dizer que já é para ser freira, padre ou frei, mas é para ter uma clareza dos próprios sinais dos tempos que o Senhor nos mostra, né?
Então, que eles não tenham medo, e como sempre repetia o Papa Francisco, né? Não tenham medo, não deixem que roubem a alegria de vocês, né? Que eles continuem com essa vontade, essa garra de buscarem cada vez mais a esperança. E muitas vezes eu tenho eu como exemplo, né? A minha história. Se tem algo que falta em vocês que precisa ser preenchido, talvez seja isso, né? Um acompanhamento para o discernimento vocacional. E ali no discernimento vocacional, você vai ter as chances, as luzes que vai te mostrar se é a vida religiosa consagrada, se é o sacerdócio ali na diocese, se é para ser um bom pai e mãe, ou um leigo mesmo, né? Mas continuar sempre ajudando ali, dando seu apoio, sua contribuição à comunidade nas pastorais onde cada um se encontra. Irmã Eva, o que você poderia dizer também da sua trajetória, das suas aventuras, né, na vida religiosa, né? Porque, pelo que a gente percebe nos depoimentos de vocês, a vida religiosa não é algo assim parado, né? Tem muita aventura, tem muitas experiências também. Mas o que diria assim para a juventude de hoje? Bom, eu não trabalho diretamente com jovens, só me encontro com os coroinhas, os acólitos da paróquia, né, da igreja. Eu sempre chego a eles e converso, vocês estão no bom caminho, que bom que vocês estão aqui servindo a igreja. Mas nós rezamos muito pelas vocações. Que Deus chame ainda hoje, né? Uhum. E que a igreja possa sentir a alegria de que os jovens procuram algo mais, né? Uhum. Não tenho, assim, um trabalho direto com jovens, mas nós mesmo no projeto, embora as nossas senhoras ali, mulheres que estão ali conosco, não são todas católicas. Uhum. Uhum. Mas a gente não deixa de anunciar a nossa parte também, né? A nossa presença lá, por que estamos lá. Então, acho que é por ali, por enquanto, né? Ela é jovem, é mais fácil procurar os jovens, né? Convidar. E aí, Frei, como é que é também a caminhada dos franciscanos, né? Que tem algo assim tão bonito, também tão... Francisco é o homem do milênio, sempre Sim. tem tantas experiências franciscanas no mundo também, né? Como é que a gente poderia dizer para os jovens hoje, né, nessa busca da vocação? É como falei daquela experiência da Argentina, é muito significativa, porque ali eles vão fazer os encontros, os retiros, justamente para aprofundar e fazer as suas escolhas e opções, como falou a nossa irmã Fátima. A resposta dela foi muito boa. Uma outra coisa assim que atrai muitos jovens é a questão ecológica. A questão ecológica atrai muitos jovens, é uma consciência já bastante grande da parte dos jovens, do cuidado da natureza e também do cuidado da saúde com questões mais naturais. Porque os embutidos aí é uma fonte de tudo que é tipo de doença, né? E os refri também. Outro ponto também importante é envolvê-los na solidariedade, que eles gostam muito. O jovem gosta de aventura. Então, se é um grupo parado, etc. e tal, não atrai. Tem que ter aventura, tem que ter assim um trabalho assim que chama atenção, que, por exemplo, uma coisa assim que pegou muito na nossa província, mas agora houve uma mudança, mas as chamadas missões dos jovens, de ir nas casas, conversar com as pessoas, abençoar as casas, é algo assim também que atrai muitos jovens. E, por último, eu lembraria os jovens que tenham cuidado, porque quando as pessoas chegam no fim da vida, sabe qual é um dos maiores arrependimentos das pessoas? São 5, mas aqui vou só colocar um. Ter vivido a vida que os outros queriam que ela vivesse. Isso é terrível. Chega no fim da vida, você está dentro de um paredão, para frente não vai mais, só pode olhar no retrovisor. Aí você olha no retrovisor e vê que você viveu a vida que não é aquela que você queria, que optou, os sonhos que você tinha, mas se deixou condicionar pela opinião dos outros, pelo modo dos outros querer que você vivesse. Então, vamos ter esse cuidado para não chegar lá no fim da vida e se arrepender depois. Na nossa conversa, olhando a trajetória de cada um e cada uma, nós também queremos ver um pouco a época e a experiência
de umas fotos que nós temos aqui, porque assim também todos podem acompanhar. Vamos começar com a irmã Eva. Irmã Eva, o que significa esta foto? No dia da primeira comunhão, eu tinha 10 anos. Lá em Vista Alegre. E agora vemos mais Também outra. uma outra, eu acho que foi no dia do Crisma também, dentro de, assim, coisas importantes da vida, né? Que o pai e a mãe participavam sempre. E aqui nós somos 4 irmãs, 2 de São José, né? Que é aquela do crucifixo, eu lá em cima, a outra minha irmã, e 2 irmãs murialdinas de São José. Todas falecidas, da família toda, só eu que. Aqui é o dia da minha formatura em Pelotas. Formatura como dentista. Aqui no consultório, atendendo já. Eu atendia bastante crianças porque os meus colegas perto diziam, vai com a irmã porque ela tem paciência. Aqui também conversando com o menino até poder atendê-lo. Está ele lá. Conseguiu convencer. Aqui é no interior de São José do Norte. Divisa é o nome lá. A gente ia de vez em quando o padre ia. Íamos antes, talvez um dia, 2, visitando as famílias e tudo, depois ficava, dormia nas famílias lá, né? E essa família costumava andar a cavalo, um dia eu saí com ela também. Aqui é em Rio Grande, na igreja São Judas Tadeu, lá perto do porto, superporto do Rio Grande, num dia de primeira Eucaristia, que nós fomos antes catequistas. E aqui é a Betânia, a lancha de Rio Grande para São José do Norte, né? Aqui já é no projeto social, lá na Vila Esperança, onde ainda estamos, confecção de acolchoados, que ainda fazemos hoje. Aqui é em Fazenda Souza, no túmulo do padre Murialdo. Uhum. Então, tem aqui, somos nós, irmãs, a cunhada e 2 sobrinhas. E aqui já é lá no projeto também, no dia do encerramento, fim do ano. Também, mesma coisa. Aqui foi no ano passado que nós fizemos bolachas. As nossas funcionárias, não, voluntárias. Somos 3 irmãs ali. 4 já, não, assim, essa sentada aí, a irmã Elzira, que ela veio na nossa comunidade em novembro. Maria de Lourdes, a irmã Elvira. Muito bem, agora vamos passar para a irmã Maria de Fátima, né? E ela vai contar para nós também a sua trajetória através das fotos. Sim. Agora as minhas fotos são mais recentes, são ali de 2023, dos meus votos perpétuos aí na hora da ladainha. Ali são as irmãs franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho. Essa da frente aqui, do lado direito, a irmã Clara, ela foi a minha promotora vocacional, como a gente dizia na época. A do lado esquerdo, de baixo, é a minha irmã. Daí somos 2 irmãs freiras na família. E as outras são a irmã Marta, a irmã Vera e a irmã Rosa também moraram lá na paróquia, tiveram a sua participação na minha vida vocacional também. E aí tem a minha família, a minha sobrinha, e tem meu irmão, minhas irmãs e 2 cunhados. E a minha mãe, a de vermelho ali entre as freiras. E tem a minha família religiosa, e tem os padres lá atrás. E a irmã Joyce, que é daqui de Montenegro, era noviça ainda na época, hoje já é irmã de votos temporários. E os padres que participaram ali da celebração com o celebrante. O padre Adailton é o do meio, que está no meio ali comigo, foi ele que falou dos sinais dos tempos, padre Camiliano. Muito importante na minha história vocacional também. O do lado direito é o padre Renato Peixinho, que era o pároco na época lá da paróquia, e o padre Diego, nosso pároco daqui, que é o meu acompanhante espiritual. E ali do lado tem a imagem da nossa fundadora, Maria Domingas Brum Barbantini.
Bom, aí a minha ordenação sacerdotal, 20 de dezembro de 1980, Dom Alberto. Um dia muito significativo na minha vida, onde eu escolhi servir a Jesus como frei padre franciscano. Estudei em Roma de 83 a 85, e aí tivemos uma missa celebrada pelo Papa João Paulo II, depois ele nos presenteou com um terço. E aí eu brinquei com eles, eu lembrava que eu, aqui no Rio Grande do Sul ele foi chamado Uxa, o papai gaúcho, mas ele não lembrou, só lembrou de Curitiba. E por isso as risadas. Primeira comunhão, trabalho nosso de sacerdote, né? Fiz algumas primeiras comunhões, nós também, porque eu já tinha 44 anos de padre. E ali é a igreja matriz de Itacoari São José, o momento do batizado. Novamente, né? Foi um encontro muito legal, o Papa era muito simpático, João Paulo II. E também lembrando, né, porque eu li todas as encíclicas sociais do Papa João Paulo II, a doutrina social, ele deu uma contribuição muito grande na evolução da doutrina social da Igreja. É como mensagem final da nossa conversa aqui, e também homenageando todas as congregações que estão presentes em nossa diocese e outras que vamos alcançar, né, através das redes sociais. Vocês poderiam colocar um pouco o lema que norteou a vida de vocês, que norteia, né, que anima, que renova, né? Se tem uma frase bíblica ou do santo fundador, ou uma frase que é o seu lema, vamos dizer assim, né? Porque também a partir de uma palavra, de uma expressão, isso nos ajuda também a pensar sobre a nossa vocação. Vamos começar novamente pela irmã Maria de Fátima. O lema que eu escolhi para os meus votos perpétuos foi "O sol nascente nos veio visitar", que é do Cântico de Zacarias, né, que se encontra em Lucas. E a nossa fundadora sempre falava também, e tem nos escritos dela, "Uma esperança celeste nos sustenta". Esse sol, essa esperança é o próprio Jesus Cristo em minha vida. E é isso que me motiva a cada dia a levantar e buscar ser melhor e ajudar as pessoas também no que eu posso, no que elas precisam, para que também elas se tornem cada vez mais felizes. O sol nascente que nos veio visitar. E aí, Frei Flávio? Olha, isso foi muito influenciado por São Francisco e por Puebla, 79 Puebla. Eu fiquei ordenado em 80. Então, se colocar a serviço dos pobres, e eu sempre falo, quando a gente vai ao encontro dos pobres, não vai levar Jesus, vai encontrar Jesus e servir Jesus neles. E a irmã Eva? Bom, como grupo, no noviciado, a gente escolheu um lema como grupo, né? E era "Com Maria, amar e sofrer". Sei, né? Mas eu tenho o meu pessoal que é bem curtinho. "Deus é fiel em mim". Que maravilha. Nós ficamos muito felizes, né, com esta conversa, e pelo que a gente pôde observar, nós poderíamos continuar conversando, porque tem muitos assuntos, né, que a gente vai puxando e poderia... mas fica para a curiosidade também de todos, e a gente agradece muito a Deus porque Ele nos chama, porque chamou vocês estão aqui, enriquece a nossa diocese, né? Eu sempre olho a vida religiosa, né, como aquele jardim, né, na igreja, porque é aquela gratuidade, porque a presença da vida religiosa, ela diz para todos nós, para os padres, para os leigos e leigas, para as famílias, né, a beleza da gratuidade, do sim, da espontaneidade, do carisma. Portanto, um carisma enriquece o outro, né? E todos os carismas enriquecem a igreja. Então, a igreja é feliz, né, com a presença desses dons do Espírito Santo. É um sopro, né, que renova sempre a nossa igreja. Então, vamos rezar pelas vocações neste mês de agosto. E sempre, é claro, o mês de agosto é apenas para a gente fazer o aquecimento comunitário. Mas a oração pelas vocações é permanente.
e todos nós somos chamados a servir. Muito obrigado pela atenção de todos.